É certo que vampiros não existem, eu mesmo não tenho muita certeza disso, já ouvi falar de pessoas que dizem ter visto, eu nunca. Os vampiros que ouvimos falar ou mesmo que aparecem nos filmes é exatamente o terror que temos na mente, sugam nosso sangue, aparecem em noites escuras em lugares frios e úmidos. Ouvi uma história que aconteceu há muito tempo, digamos que na década de 50, nesta época eu era bem pequeno mas já entendia as coisas. Acho que foi um erro ter escutado, mas como não, quando somos pequenos somos curiosos. Ela é assim, em uma fazenda de plantação de cana de um homem muito rico, naquela época eles eram chamados de coronéis, a diferença é que este era uma pessoa muito boa. Na sua fazenda tinha de tudo, mercearia, antigamente chamada de venda, igrejinha, dormitórios, tudo era cedido aos seus funcionários por um valor bem baixo, ninguém era explorado. Na cidade este coronel era referência de bondade, ele também era muito inteligente, também era um construtor de empresas, algo que na época não era muito comum, era coisa de outros países. Ele resolveu então abrir uma fábrica nesta cidade que te falei, o comentário correu solto, era uma fábrica de tecidos. Mas como fazer uma empresa de tecidos sem maquinário, sem problemas, viajou para a Europa, isto para ele e a família já era costumeiro, e lá já tinha pesquisado tudo o que era necessário, o terreno ele já tinha. Mandou fazer os barracões e só aguardou a chegada das máquinas. Elas chegaram, foi o próprio pessoal que fabricou, instalou tudo, deixou tudo funcionando. A ideia então era conseguir funcionários, o qual tinha de sobra, mas não tinha ninguém especializado para isso. Treinou todos, a fábrica ia de vento em polpa. Mas havia esquecido, tudo que trabalha constantemente precisa de manutenção, ou preventiva ou corretiva, e por se tratar de iniciar um processo ninguém tinha muita experiência. Conversando com um gerente europeu, perguntou se conhecia alguém que pudesse ajudá-lo nesta questão. O gerente respondeu que já conheceu, mas há muito tempo seu funcionário melhor havia adoecido e saído da empresa. Ele começou a emagrecer, não tinha mais fome, ninguém sabia o que ele tinha, nem mesmo os médicos tinham ideia da sua enfermidade. Mas tem funcionários que já ouviram em um bar lá no cais que funciona às sextas, sábados e domingos à noite. Quem sabe ele poderia te indicar alguém, porque ele, não sei não, acho que não quer mais nada com nada. Sem problemas, vou pesquisar mesmo assim. Resolveu ir atrás daquele homem, chegando lá os bares ainda estavam fechados, era cedo, mas o senhor que haviam mencionado já estava lá, encontrava-se em um estado deplorável, tinha virado alcoólatra, esta era sua doença imperceptível. Não tive alternativa, voltei e continuei trabalhando meio capenga, mas fazendo mais esforço para que o seu empreendimento desse certo. Na cidade onde ele morava próximo à sua fazenda havia outro senhor, este era bem conhecido na cidade, tipo um contador de história. Nas suas conversas tinha muito conteúdo, ele sabia muito, parecia uma enciclopédia, e tinha o mesmo defeito do outro, bebia. Procurei saber um pouco mais sobre aquele senhor e só me deram boas referências, resolvi então ir até onde ele ficava. O encontrei em um bar, estava bebendo, será minha sina só encontrar bebum. Conversando com ele percebi que realmente ele tinha muitas histórias para contar, até me disse que já havia ouvido sobre Revolução Industrial. Aceitou ir comigo até a fábrica para analisar, quando ele chegou a esta conclusão já tinha tomado muitas bebidas, mas suas características não tinham mudado nada. Vamos testá-lo, se não der certo mando ele de volta para seu bar, ele foi e olhou o maquinário, deu uma volta na fábrica e ao final disse, nossa é fácil, consigo sim resolver seu problema, agora vou te falar como vai resolver o meu. Quero pousada gratuita e a cada 3 meses, preciso viajar por uma semana para ver minha mãezinha, o salário e a alimentação o senhor decide o que fazer. Meio desconfiado, mas sem alternativa aceitei, fiz da forma que ele pediu. Dia vai dia vem e ele começou a resolver os problemas, para ele parecia ser fácil, do jeito que ele falou, sua aparência não era de uma pessoa forte, mas quando começava a trabalhar, Senhor do céu, era uma máquina. Acho que acertei na veia, um funcionário que trabalha por 10, e nem muito questionamento tem. 3 meses se foram, a empresa rodava que era uma beleza, metros e metros de tecido saindo e sendo vendidos para todo lugar do mundo. Bom,
amanhã preciso ir ver minha mãezinha, e se foi conforme havia dito, tudo certo, voltou e tudo estava às mil maravilhas. Entre este período fechamos um pedido colossal, algo inimaginável para a época, iríamos ser a maior empresa de tecido do Brasil e a segunda do mundo. Na noite anterior à sua ida, aquela de 3 em 3 meses uma das máquinas, por incrível que pareça a que mais entrelaçava tecidos quebrou, como ele poderia viajar e deixar a empresa desfalcada, não naquele momento. Fiz uma proposta a ele, que arrumasse a máquina e na próxima viagem poderia passar 15 dias de férias e assim por diante. Meio aflito aceitou, como esperado, passou a noite arrumando a máquina, tudo certo, ela começou a soltar os tecidos a todo vapor. No outro dia ele veio trabalhar, mas percebia-se que já não estava naquele pique todo, muito nervoso e impaciente. Ao cair do sol ele sumia, isso na primeira noite de suas férias que não aconteceram, no outro dia bem cedo a mesma coisa. Antes de terminar meu café, um de meus funcionários entrou na sala desesperado. Patrão, 2 de nossas vacas foram atacadas esta noite, uma já está morta e a outra agonizando. Deixei meu café a terminar, fomos direto para o pasto. Sim, tava esquisito, elas tinham uma mordida no pescoço, as duas idênticas, tipo mordida de animal, ninguém viu nada. Ficamos intrigados com aquela situação, resolvemos então colocar um segurança para vigiar as vacas que ficavam no pasto a uns 500 metros da fábrica. Não esperei nem amanhecer, corri até lá para ver o que o segurança tinha a dizer. Nada de segurança, ele tinha sumido, sua arma no chão e seu chapéu sujo de sangue. No decorrer, nada aconteceu. Findado esta semana que meu funcionário estaria fora, ele voltou ao normal, ficou forte, atencioso como antes. Os outros funcionários começaram a inventar desculpas e pedir demissão. Um dizia que precisava ir ver os familiares em outra cidade, outros que iriam trabalhar fora. A fábrica começou a esvaziar. Eu não sabia, mas a cidade toda já tinha apelidado minha fábrica como Fábrica do Vampiro. Não pude acreditar, mas vi todos meus funcionários irem embora, alguns nem para receber voltou. Só ficou eu, com a desconfiança de que algo muito ruim havia acontecido, uma coisa sem explicação teria chegado à minha fazenda e eu até então não sabia quem era, nem o que era.